Questão 156. Nos shopping center, costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Os usuários colocam créditos em um cartão e são descontados por cada período de tempo de uso dos jogos. Dependendo da pontuação da criança no jogo, ela recebe um certo número de tickets para trocar por produtos nas lojas dos parques. Suponha que o período de uso de um brinquedo, cada período de um certo brinquedo, em certo shopping, custa R$3. R$3 por período. E que uma bicicleta custa 9.200 tickets. Para uma criança que recebe 20 tickets por período de tempo que joga, o valor em reais gasto com créditos para obter a quantidade de tickets para trocar pela bicicleta é... Então temos aí 5 opções. É a quantidade, o valor em reais do que ele vai comprar, dos créditos que ele vai comprar. R$153, R$460, etc. Então, a criança paga R$3 por cada tempo de uso. Essa criança tem a capacidade de ganhar, em cada período, 20 tickets. Então, ela gasta R$3 por cada período e ganha, tem a capacidade de ganhar 20 tickets, de acordo com o seu desempenho no jogo. Ele vai juntar esses tickets para comprar a bicicleta, que custa 9.200 tickets. A pergunta é quanto é que ele precisa gastar em créditos para ganhar os tickets necessários para comprar a bicicleta. Solução da questão 156. Nós tornamos a colocar o final do enunciado. Suponha que o período de uso de um brinquedo em certo shopping custa R$3 e que uma bicicleta custa 9.200 tickets. Para uma criança que recebe 20 tickets por período de tempo, o valor em reais gasto em créditos para obter a quantidade de tickets para trocar pela bicicleta é... Então, a criança terá que jogar, veja, 9.200 dividido por 20. Quantas vezes ela terá que jogar? Porque cada vez que ela joga, cada período que ela joga, ela ganha 20 tickets. O total de tickets que ela precisa é 9.200. Então, 9.200 dividido por 20 dá 460 períodos. Então, em cada período, ela tem que pagar R$3 de crédito. R$3 pelos créditos de cada período. Então, ela gastará R$3 vezes 460 períodos. Então, dá R$1.380. Vale, portanto, a alternativa D. Questão 157. João decidiu contratar o serviço de uma empresa por telefone através do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. O atendente ditou para João o número de protocolo do atendimento da ligação e pediu que ele anotasse. Entretanto, João não entendeu um dos algarismos ditados pelo atendente e anotou o número 13, qualquer coisa,
98207, sendo que o espaço vazio é o do algarismo que João não entendeu. De acordo com essa informação, a posição ocupada pelo algarismo que falta no número de protocolo é a de centena, dezena de milhar, centena de milhar, milhão ou centena de milhão. De acordo com essas informações, a posição ocupada pelo algarismo que falta no número de protocolo é a de, e aí vem as 5 opções. Solução. Trata-se de uma simples questão sobre sistema decimal de numeração. Então, você tem aí o quadro, onde o 7 ocupa a casa das unidades, o 0 dezena, o 2 centena, o 8 milhar, 9 a casa das dezenas de milhares e o espaço vazio, centena de milhar. Então, é a alternativa correta, que é a letra C, centena de milhar. Questão 158. O gráfico fornece os valores das ações da empresa XPN no período das 10 às 17 horas, no dia em que elas oscilaram acentuadamente, em curtos intervalos de tempo. Então, temos aí o gráfico na linha horizontal, as horas, tempo em horas, e na linha vertical, o valor da ação em reais, desde R$100 até 460 reais. Continuando o enunciado. Neste dia, 5 investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações. Todos eles compraram a mesma quantidade de ações e venderam a mesma quantidade de ações. Porém, em horários diferentes, de acordo com a seguinte tabela. Então, na primeira coluna, temos aí os 5 investidores. Investidor 1, investidor 2, etc. Na segunda coluna, temos a hora da compra. O investidor 1 comprou as ações às 10 horas e vendeu às 15. Investidor 2, é a segunda linha, comprou às 10 horas e vendeu às 17, e assim por diante. Com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, adquirido ou perdido, qual o investidor fez o melhor negócio? 1, 2, 3 ou 4? Solução. Devemos considerar, naturalmente, as tabelas. A tabela dos valores das ações e a tabela dos horários em que os investidores compraram e venderam suas ações. Podemos considerar também que cada investidor comprou uma ação e vendeu uma ação, uma vez que as quantidades de ações compradas e vendidas pelos 5 investidores foram todas iguais. Todos compraram uma quantidade X e venderam uma quantidade X. Então, podemos considerar X igual a 1 para comparar os ganhos e perdas. Então, com o auxílio das tabelas dadas, podemos fazer um quadro de ganhos ou perdas de cada investidor. Vejamos, investidor 1,
ele comprou às 10, vendeu às 15 horas. Às 15 horas estava valendo 300, às 15 horas estava valendo, 460. E às 10 horas, quando comprou, apenas 150. Deve ter um ganho. 460 menos 150. 310. Segundo investidor, mesma coisa, podemos comparar. Comprou às 10, então comprou por 150. Vendeu às 17, vendeu por 200. Então 200 menos 150, ganhou 50. E assim por diante. Terceiro, mesma coisa, ganhou 70. O quarto não se deu bem, perdeu 360. E o quinto ganhou R$100. Então você observa que o investidor 1 foi o que teve maiores ganhos. Então o investidor 1 fez melhor negócio. Vale, portanto, a alternativa A. Questão 159. A figura a seguir apresenta dois gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo setor de atendimento ao cliente de uma empresa em uma dada semana. A semana aqui vai de quinta até quarta. O gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas no dia. E o de linha contínua é o número de reclamações resolvidas no dia. As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais de um dia para serem resolvidas. Então, a questão apresenta um gráfico, aliás, dois gráficos colocados ao lado, um do outro, para comparação. Então, veja, a linha tracejada são as reclamações recebidas e a linha contínua, as reclamações resolvidas. Há um momento, terça, digamos, e quarta-feira, as reclamações resolvidas estão acima das reclamações recebidas. Por quê? Porque foram as reclamações recebidas anteriormente, que foram resolvidas somente na terça, somente na quarta. Por isso que o número de soluções supera o número de pedidos, de reclamações. Continuando o enunciado. O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom, ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas excede o número de reclamações recebidas. O gerente de atendimento pode concluir, baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa e nas informações do gráfico, que o nível de eficiência foi muito bom na segunda e terça-feira, alternativa A. Alternativa B, terça e quarta. Alternativa C, terça e quinta. Alternativa D, quinta e sábado e domingo. E a alternativa é na quinta e na sexta. Então, olha, observando já o gráfico aqui, as reclamações resolvidas estão acima das reclamações recebidas na terça e na quarta. Os outros dias estão abaixo ou igualam. Por exemplo, no sábado e domingo, igualam.
Trata-se de uma questão de simples interpretação de um gráfico. Você veja o gráfico, nós marcamos em amarelo os 2 pontos, os 2 dias, em que o atendimento supera o número de reclamações. Os atendimentos superam o número de reclamações. Então, terça-feira está acima, entre 20 e 30, e na quarta-feira, entre 20 e 30, o número de atendimentos. Reclamações 20. Na quarta, reclamações abaixo de 10 e atendimento quase 10. Então, os 2 dias bons aí são terça e quarta-feira. Então, o número de reclamações atendidas supera o número de reclamações recebidas na terça e na quarta. Vale a alternativa B. Questão 160. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 gramas de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de 12, 16, 24, 36 ou 75 quilogramas. Solução. Trata-se de uma questão de proporcionalidade que se resolve com uma regra de 3 simples e direta, pois as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais, crescem ou decrescem juntas. Então, se aumenta o peso, terá que aumentar também a quantidade de gotas. Se diminui o peso, diminui a quantidade de gotas. Dessas 2 grandezas, peso e gotas, neste caso, crescem ou decrescem conjuntamente. Logo, trata-se de uma regra de 3, simples e direta. Então, a proporção montada é 5 gotas para cada 2 quilogramas. 30 gotas para X quilogramas. Que ela ministrou 30 gotas. Então, fica 5x igual a 30 vezes 2. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, fica x igual a 30 vezes 2 sobre 5, que é igual a 12. Vale a alternativa A, 12 quilogramas. A massa corporal dele é de 12 quilogramas. Questão 161. O esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta. Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga por ter percorrido 42 quilômetros. O americano Jim Karmazis, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais em 75 horas. 10 vezes mais, portanto, 420 quilômetros. Um professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros, que representaria o percurso referido, feito pelo tal corredor americano. Se o percurso de Jim Karmazis fosse também uma pista reta,
qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e aquela percorrida pelo atleta? 1 para 700? 1 representando 7.000? 1 para 70.000? 1 valendo 700.000? Ou 1 para 7 milhões? Solução. Um professor desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros, que estaria representando o percurso referido. A questão indaga a escala entre a pista do desenho da lousa e o percurso real do maratonista, que foi de 10 vezes 42 quilômetros, isto é, 420 quilômetros. Temos que definir a razão entre os dois números. Isso é a escala. Então, 60 centímetros representa 420 quilômetros. Temos que reduzir os dois à mesma unidade de medida, no caso, centímetros. Então, no numerador, continuamos com 60 centímetros. Agora, quilômetros, para chegar a metro, são três casas para a direita. Então, 420 com mais 3 zeros. Então, já ficamos aí com 4 zeros. De metro para centímetros, temos 2 casas. Então, são mais 2 zeros. Então, nós temos que acrescentar, então, 5 zeros. Já tinha 1 zero, com mais 5 zeros, ficamos com 6 zeros. Então, 60 sobre 42 milhões. Simplificando, ficamos com 60 sobre 4 milhões e 200 mil. Simplificando ainda por 6, numerador e denominador, porque a escala deve ser apresentada como sendo na forma 1 para tanto, né? O numerador tem que ser sempre 1. Então, aqui nós temos dividido o numerador e denominador por 6, temos 1 para 700 mil. Vale a alternativa D. Questão 162. O losango, representado na figura 1, foi formado pela união dos centros das 4 circunferências tangentes de raios de mesma medida. Dobrando-se o raio de 2 das circunferências, as circunferências são tangentes. Dobrando-se o raio de 2 das circunferências centradas em vértices opostos, 2 raios, 2 circunferências serão aumentadas e 2 serão mantidas. Então, dobrando-se os raios das 2 circunferências centradas em vértices opostos, olha a figura 2. E ainda mantendo-se a configuração das tangências, obtém-se uma situação conforme ilustrada pela figura 2. O perímetro, a questão refere-se ao perímetro. O perímetro do losango da figura 2, quando comparado ao perímetro do losango da figura 1, teve um aumento de, a relação entre eles, 300%, 200%, 150%, etc. Solução. Observa-se que o perímetro do losango
da figura 2 é 12R. Verifique. O raio que antes era R, nessas duas circunferências maiores, passa a ser 2R. Então, só das duas circunferências nós temos 8 vezes R, mais a circunferência de baixo e de cima. Só temos 12R. R é o tamanho do raio da figura 1. Os raios da figura 1, todos iguais. Na figura 1 nós vamos ter 8 raios. Então, nós temos a razão de 12R sobre 8R. Simplificando-se, temos, dividindo por 4, numerador e denominador, 3 meios. Dividindo-se 3 por 2, temos 1,5 ou 1,50, que é a mesma coisa que 150 sobre 100, uma fração centesimal, de denominador 100, para que possamos escrever na forma de porcentagem. Então, a razão entre uma e outra é de 150%. Ora, 1 vez e meia, né? Então, o perímetro do losango 2 teve um aumento em relação ao losango 1 da ordem de 50%. 100% mais 1 vez, quer dizer, 150%. 1 vez e meia. Note que a indagação não é sobre a razão entre os dois perímetros. A razão entre os dois perímetros é de 150%, ou de 1,50. Mas sobre o aumento do segundo em relação ao primeiro. Então, o aumento é de 50%. Podemos marcar a alternativa E. Questão 163. José Carlos e Paulo devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade de laranjas e decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em 2 partes, sendo que ao final da primeira parte eles redistribuiriam a quantidade de laranjas que cada um carregava, dependendo do cansaço de cada um. Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 6 para 5 para 4, respectivamente. Na segunda parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 4 para 4 para 2, respectivamente. Sabemos que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto. Qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nesta ordem, transportaram na segunda parte do trajeto? Então, temos aí as 5 alternativas. Solução. Recorde que na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção de 6 para 5 para 4. Respectivamente, na segunda parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 4 para 4 para 2. Temos então 2 divisões proporcionais. Temos uma divisão do número total de laranjas proporcional a 6, 5 e 4. Depois temos outra divisão proporcional do total de laranjas proporcional aos números 4, 4 e 2. O mínimo múltiplo comum desses números é 60.
O número total de laranjas é, portanto, um múltiplo comum desses números, 6, 5, 4 e 2, que é o múltiplo do mínimo múltiplo comum, 60. Então, é da forma 60K. Nós não sabemos se é 60, ou se é 120, ou se é 180. É 60K. É um múltiplo de 60. Assim, na primeira parte e na segunda parte do trajeto, temos a seguinte divisão. José está para 6, Carlos para 5, Paulo para 4. Somando-se os numeradores, temos o total de laranjas, que é 60K. E somando-se os denominadores, temos 15. Então, temos aí a razão 4K sobre 1. Daí temos que José transportou 24K laranjas, Carlos 5 vezes 4K, quer dizer, 20 laranjas, 20K laranjas, e Paulo 16K laranjas, 4 vezes 4K. Na segunda etapa, José transportou 24 novamente, Carlos também 24K e Paulo 12K. Note que José transportou a mesma quantidade na segunda etapa. O Paulo transportou menos. Na primeira ele transportou 16, na segunda transportou 12K. Portanto, o Paulo é que estava mais cansado. Agora o Carlos transportou 4K a mais. Ele transportou 20K na primeira etapa e 24K na segunda etapa. Então ele transportou 4K a mais. Essas 50 laranjas, então, a mais, foi ele que transportou. Então, 4K é igual a 50. Vejamos a continuação da solução. Continuando a solução. Temos aí as opções, né? A, B, C, D e E. Já vimos, então, que José transportou 24K e depois 24K novamente. Carlos, 20K, depois 24K, 4K a mais. E Paulo, 16K, e depois transportou menos, 12K. Foi Carlos o único que levou mais laranjas na segunda parte do trajeto. Isto é, 4K laranjas a mais. Assim, 4K é igual a 50. Ou seja, K igual a 12,5. Logo, na segunda, já sabemos o valor de K. Então, pronto. Vamos saber tudo. Na segunda etapa, José transporta 24K. Carlos, 24K. E Paulo, 12K. Fazemos as contas. Então, ficamos com José, 300 laranjas. Carlos, 300 laranjas também na segunda etapa. E Paulo, 150 laranjas. Vale a alternativa B. Veja a alternativa B. 300, 300 e 150. E aqui concluímos essa terceira aula da prova de matemática, que nós dividimos em 5 aulas. As questões restantes você pode encontrar nos outros vídeos. Esse é o terceiro de uma série de 5 vídeos. Mas não esqueça, a videoaula não vai substituir o estudo que você possa fazer em seus livros, com seus professores e mesmo com seus colegas. Tire as dúvidas com os professores, com os livros
e com os colegas de estudo. Se você gostou, dê um like e assine o nosso canal. Muito obrigado.